Bom dia a todos, em especial aos integrantes da mesa, na pessoa na pessoa do seu Paulo Pedrosa, eu cumprimento aos demais. Cada um dos palestrantes terão 8 a 10 minutos para falar, para a gente compor aqui, para a gente conseguir cumprir uma hora e 30, né? Meia hora para o debate. Então, se vocês puderem se circunscrever aos 10 minutos, a gente agradeceria. Esta mesa vai, como o ministro já adiantou, vai falar sobre as perspectivas de racionalização da conta de desenvolvimento energético. A CDE criada em 2002, com basicamente 3 objetivos, né? Garantir a universalização da energia elétrica, prover também garantia de subvenção para os consumidores de baixa renda, consumidores de energia elétrica, e garantir a competitividade das fontes incentivadas de energia, como a eólica e a solar. Com isso, ao longo do tempo, a CDE foi cada vez mais adicionando itens de dispêndio, mas sempre girou em torno dos 3,3 bilhões até 2012. Houve intervenções de energia, e aí a CDE subiu bastante o patamar, né, de 3,3, 13, 14, 9, 12 bilhões, hoje está estimado 19,6 bilhões. Ali em 13 e 14, não foi bem um subsídio cruzado, né, um grupo o sistema de energia subsidiando um setor específico, mas sim foi o subsídio público, foi custeado diretamente pelo Tesouro em 13 e 14, a partir de 15 passou a ser custeado só pelo sistema, a figura do subsídio cruzado ou privado, e aí, então, você teve a conta de energia elétrica fortemente aumentada para todos os consumidores de energia. O fato é que, de 2012 para cá, após a intervenção, o patamar, o nível da CDE, de dispêndio da CDE, cresceu bastante, 13 e 14, sendo custeada diretamente pelo contribuinte, a partir de 15, pelos subsídios cruzados. O fato é que a gente teve um aumento de 3,3%. O senhor discutiu as perspectivas de racionalização dessa CDE, dessa conta, que hoje a maior parte vamos dizer assim, das soluções para o setor, a gente lá na Fazenda percebe que sempre passa pela CDE. Então, parece-nos bastante razoável discutir essa racionalização, dado que isso nos apresenta como desafio, de uma maneira clara, com essa mudança de patamar. Sei lá, estabelecendo algum nível de trajetória para esse gasto diminuir ou manter. Enfim, os senhores que são os especialistas, a gente espera ter aqui hoje soluções para isso. É isso. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu vou começar a palavra com Rosa, como a gente já tinha colocado, e desejo a todos um bom seminário. Bom dia, obrigado, secretário, colegas de mesa aqui, aos amigos que eu encontro aqui num público tão imensamente qualificado, pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu interagi durante 2 anos e antes disso. Quero assim, começar falando do espírito público, do entusiasmo e da generosidade da equipe da Fazenda nas discussões com a MME, aqui tão bem ilustrada pelo secretário Guardia. Eu estou em quarentena e eu acho que a minha contribuição maior em quarentena, a gente para e pensa e filosofa, né, com especialistas tão assim, preparados para falar dos detalhes do problema da CDE. Eu vou fazer uma abordagem um pouco mais geral e dizer assim, o que aconteceu com o setor, né, e por que nós estamos aonde estamos, e o problema é muito maior do que a CDE. A CDE é uma conta que estão ali, né, alguns subsídios, mas tem muito mais. Tem o Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento, né, tem a taxa de iluminação que está por fora da conta e não é incluída normalmente nas avaliações sobre encargos, mas o consumidor paga e ela é absurda em muitos momentos. Quer dizer, por que o setor
ao longo do tempo, o setor de energia elétrica ele foi sendo capturado, né, por um conjunto de pequenos interesses e porque isso levou a uma distorção tão gigantesca que ameaça a sobrevivência do setor. Nós estamos chegando num limite, né, em que consumidores como eu, né, já começam a fazer a conta porque vai valer a pena eu colocar um painel solar, uma bateria, talvez um geradorzinho a gasolina no fundo do quintal com um tanquezinho de 15 litros e simplesmente me independizar de tudo isso, né, e quando eu sair e parar de pagar os encargos e os impostos, meu vizinho vai ficar mais estimulado para fazer, e as indústrias vão começar a pensar em fazer coisas parecidas, né, no seu... E não significa que todos façam, né? Na hora que 10% fizer, que seriam aqueles 10% mais subsidiadores, talvez isso já seja suficiente, né, para começar a provocar um colapso no setor. Então a questão é por que nós chegamos nesse ponto, né? Por que o setor foi capturado, né, por interesses específicos? Eu acho que isso é uma reflexão, no momento que nós estamos vivendo, que o país vai escolher uma liderança nova, né, sobre a própria democracia brasileira. Quer dizer, no fundo, os interesses específicos, os interesses localizados, eles têm uma capacidade de articulação muito maior do que o interesse difuso da sociedade. Então, assim, e muitas vezes legítimos, né, mas a região de Criciúma, em Santa Catarina, tem interesse em que se compre energia de uma termoelétrica com o carvão de Criciúma. Isso é ilegítimo? Não, não é legítimo, isso é normal, é bom para o prefeito, é bom para a região, gera empregos locais, paga impostos, movimenta a economia, né? E é natural que eles se mobilizem para buscar um leilão específico para aquela conta. É natural, né, que cada segmento localizado, indústrias, né, acho que, ok, preservar os seus... Né? Eu fui da Eletronorte com anos atrás, né? E vinha o governo Collor e na Eletronorte as pessoas temiam, vem o desemprego, né? No fundo, é legítimo que esse processo tem levado, né, a alianças do universo político, de segmentos do setor, para preservar, mover, proteger um conjunto de interesses específicos e o interesse geral ele não é trazido à mesa, você não faz a conta de quanto custa cada uma daquelas pequenas bondades e o setor, eu acho que esse é um aprendizado importante, né, o setor aprendeu a buscar esses caminhos, quer dizer, o setor elétrico muitas vezes mobiliza, né, alguns dos seus melhores profissionais para defender agendas específicas, pontuais e locais. Muitas vezes até com alianças assim, de toda a natureza, assim, fabricantes de equipamento, aliados a governos de Estado, para impor uma solução de compra compulsória que vai trazer o desenvolvimento naquela... Aliados a grupos políticos que ocuparam a direção das empresas, muitas vezes com interesse contrário às empresas, contrário à sobrevivência das empresas, mas aliados a uma aliança intensa, né, com os sindicatos que deveriam proteger os trabalhadores. Quer dizer, uma aliança que vai levar à destruição da empresa no longo prazo, mas toda uma visão de curto prazo, dizendo não vamos nos unir, porque essa é a nossa oportunidade, né, de conseguir preservar, exportando custos para o conjunto da sociedade. E agentes do setor, né, desenvolvendo argumentos que fazem com que a agenda de destruição de valor, de preservação de privilégios, se apresente para a sociedade como uma agenda estratégica nacional, a agenda de futuro, a agenda de meio ambiente, a agenda da modernidade, né, apresentada como vestindo, no fundo, de novo, privilégios, subsídios, benefícios localizados. Isso é evidente, por exemplo, numa discussão há pouco tempo aqui no Brasil, quando se disse, olha, no Chile, né, tem tanta renovável que no momento em que há muito sol, se criou um encargo que o consumidor é pago para consumir energia. Quer dizer, naquelas horas, se você ligar o forno elétrico e o secador de cabelo, sua conta no final do mês será menor. E aí, pessoas qualificadas do setor vão à sociedade, à mídia e dizem, veja só que maravilha, renovável é tão bom que não só a sua conta será zero, como você será pago para consumir.
Quer dizer, é um argumento absolutamente desonesto, sob o ponto de vista intelectual, porque isso vai gerar um encargo e a sociedade vai pagar, né, de alguma forma, e quem vai pagar não vai ser quem gerou o custo. Mas eu acho que assim, o setor tem o desafio da engenharia e há engenheiros espetaculares no setor, avançamos muito na questão jurídica, avançamos muito na questão da economia, dos incentivos, mas hoje eu vejo, olhando um pouco de longe, que o grande desafio nosso talvez esteja na sociologia e nas ciências políticas, é entender como esses movimentos de captura da estrutura do setor elétrico, que eu imagino que isso se reflita em outros segmentos da economia, como eles foram construindo soluções ineficientes e como a economia e o mundo privado, né, foi se aliando para fortalecer esses movimentos. E pior, quer dizer, como muitas vezes as equipes de governo são capturadas também por esses movimentos. Capturadas ou por um discurso que agrada a elas, né, é o discurso que eu acho que esse é o discurso do empresário que chega, senta com o governo e diz: eu não quero ganhar muito, mas também não quero perder. Então, esse discurso perigosíssimo que fala muito com, às vezes, o agente público que não tem uma visão de mercado, termina capturando a estrutura de governo, invadindo um pouco o espaço da próxima mesa, por exemplo, para pegar questões como o risco hidrológico e dizer: não, o mercado não tem maturidade para lidar com esse problema, eu vou criar um mecanismo, eu vou criar um algoritmo, eu vou criar uma solução, eu vou criar um seguro e vai ser tudo maravilhoso porque eu estou oferecendo a solução e garanto que ela funcionará. Eu acho essa quase arrogância, né, das posições de governo, e mesmo uma captura pelos próprios agentes de mercado, termina comprometendo, né, a eficiência do setor. E eu vejo assim, como as questões estão, de novo, os movimentos continuam se repetindo. Ontem eu vi, né, o anúncio de um programa bilionário de investimentos em painéis solares para baixar e para desenvolver, quer dizer, isso colocado na agenda política como uma grande solução, não é? Mas não há nenhuma preocupação em dizer assim, quanto isso vai custar, quem vai pagar, né, quais as distorções que estarão associadas com esse sonho que se vende, né, e, é claro, por trás do sonho, todo um conjunto de interesses específicos que podem ser legítimos, né, mas que, no fundo, refletem aquilo que o Guardia estava falando. Reserva de mercado, privilégio, subsídio, compra compulsória, proteção dos riscos de mercado, não é? Proteção da própria variação da demanda num sistema que definitivamente se esgotou. Então, assim, eu acho que, dizendo, o nosso principal desafio está em entender como nós chegamos nessa posição. Por que, né, os interesses coletivos eles perdem sempre na disputa com os interesses pontuais. E como conseguir trazer para a agenda de discussão esse conjunto de interesses coletivos, de interesses pontuais subsidiados, e como conseguir que ele tenha voz e como trazer esse jogo para a política. Porque a política hoje, no fundo, nesse movimento, ela terminou sendo o comércio da exceção. Quer dizer, como trazer e construir bandeiras para o universo político, meu tempo acabou, bandeiras para o universo político que alinhem os interesses. É isso, é um alinhamento de interesses com incentivos corretos, de consumidores, né, agentes de mercado, investidores, agentes de governo e agentes do universo político, né, realinhar esses interesses que estão totalmente desorganizados e produzem um caos e uma ineficiência em nome, né, de um projeto que, de fato, dê sustentabilidade ao setor elétrico, né, e eficiência para o setor. Obrigado. Tá. Super pontual no tempo, 8 a 10 minutos, cumpriu. Você quer continuar, Arlene? Tem um PowerPoint, por favor? Bom, meu nome é Arlene Costa, eu sou da Secretaria de Infraestrutura de Energia Elétrica no Tribunal de Contas da União.
Estou aqui representando o secretário Manuel Moreira, que não pôde estar presente. Venho falar um pouco sobre uma auditoria que a gente recentemente realizou no tribunal acerca do tema que a gente está discutindo aqui hoje, que é bastante pertinente. Racionalidade da conta de desenvolvimento de energia elétrica. Bom, essa auditoria iniciou-se ano passado e concluímos em meados do primeiro semestre, mas ela ainda não foi apreciada pelo plenário do Tribunal de Contas da União. Então, a mensagem que eu trago aqui, ela ainda é na categoria de mensagem e não tem ainda a avaliação do plenário dos ministros do Tribunal de Contas. O passador, por favor. A primeira, uma das missões do tribunal é tratar sobre a questão da transparência. Quando a gente chega na conta de desenvolvimento energético, o primeiro ponto que a gente se deparou foi a parte dos recursos que compõem a conta de desenvolvimento energético, ela não tem um processo de transparência, ela não passa pelo crivo do legislativo via projeto de lei orçamentário, mas boa parte dos recursos ele advém dos custos pagos pelo consumidor de energia elétrica. São 80 e poucos % da conta de desenvolvimento energético, ela é paga pelo consumidor de energia elétrica. E aí fica a questão, realmente, onde está o nível de transparência dessa conta, né? Por mais que haja um esforço dos agentes setoriais em termos de apresentar, de trazer alguns dados do ponto de vista da internet, mas não há, de fato, o crivo do ponto de vista do legislativo quanto à composição dessa conta, quanto à composição, trazer ela num projeto de lei ou algo parecido, um projeto de lei orçamentário ou algo parecido. Bem lembrado anteriormente, ele tem um salto grande desde 2012. Em 2012, a gente estava na casa de alguns bilhões, mais recentemente, a gente já está atingindo mais de 18, 19 bilhões na conta. E isso, é claro que ali, em 2013, em 2014, 2015, teve alguma parte que foi paga pelo Tesouro, mas, fora isso, o restante totalmente pago pelo consumidor. Foi uma questão absolutamente pontual. Esses recursos, eles são distribuídos, os subsídios dentro da CDE são distribuídos para uma gama grande de beneficiários. São, ao todo, 9 tipos de subsídios e 16 tipos de beneficiários que recebem esses tipos de subsídios. E fica a pergunta para a gente, né? São políticas públicas que são feitas, são pagas por essa conta, que não necessariamente tem a transparência devida, tem o cuidado devido em termos de acompanhamento. Qual é o objetivo dessas políticas? Faltou uma clareza, o que a gente viu durante a auditoria, é que falta uma clareza em relação a quais são os objetivos dessas políticas públicas, onde é que elas se inserem, quais são as metas dessas políticas públicas, como é que se dá o acompanhamento dessas políticas. Isso foi uma pergunta de auditoria e a gente viu uma ausência desse tipo de cuidado em relação a esses pontos. Inclusive, desses 16 subtipos, foi perguntado, consultamos 9 ministérios setoriais, mais órgãos centrais de governo, perguntando quem responde por esse subsídio, quem controla, quem acompanha, quem fiscaliza, e a gente ouviu uma negativa em relação a esses ministérios setoriais entender se era deles ou não a competência. É claro que parte do subsídio ali ele passa pela competência do Ministério de Minas e Energia, mas há outros simplesmente que o Ministério Setorial, que em princípio pareceria mais próximo da temática, diz que não tem acompanhamento algum, que não faz parte da sua atividade corriqueira, né?
boa parte desses subsídios ainda tem uma lógica perversa de que já foram instituídos há vários anos, alguns deles instituídos há 45 anos, apesar da conta ser um pouco mais recente, mas ele já vem, historicamente, há 45 anos. Por exemplo, carvão mineral, a CCC, já são subsídios extremamente extensos, e outros mais recentes, já de algum tempo. De qualquer maneira, nenhum deles, somente o carvão mineral tem um horizonte de finalização, graças a um movimento mais recente do Ministério de Minas e Energia, e o Luz para Todos, que o público está se esgotando, então tem um horizonte aí de finalização, apesar de que ano a ano ele tem sido prorrogado, mas os demais subsídios a gente não encontra não encontramos objetivo, não encontramos meta, não encontramos o acompanhamento e sequer sabemos quando eles serão encerrados. Parte desses subsídios, como eu estava comentando, eles têm sido arcados completamente pelo consumidor. 87% desses subsídios eles têm sido arcados pelos consumidores de energia elétrica, em cotas aí, anuais, e somente hoje eles respondem por 10% do valor de tarifa de energia elétrica. Só para a gente ter, todos aqui do setor bem conhecem, mas só para a gente ter uma noção, transmissão é muito menos do que isso, está na casa de 6%. E outro ponto que ainda a gente viu na auditoria foi que além de todo esse histórico que a gente está vendo, de falta de clareza, falta de transparência, falta do acompanhamento, também fomos analisar alguns projetos de lei para entender qual é a tendência em relação a esses subsídios, né? E o que a gente viu é que a tendência é completamente de ampliação. Dentro do Legislativo, há uma série de projetos de leis que estão sendo pedindo a ampliação. O Paulo Pedrosa comentou de alguns grupos de pressão, então esses grupos de pressão estão sempre presentes. No histórico de 2015 a 2017, a gente viu ali que tem 25 projetos de leis trazendo mais, tentando trazer outros pontos para dentro da conta de desenvolvimento energético, aí tentando beneficiar grupos diversos, como cooperativas, instituições filantrópicas. E essa tendência, ela teve uma caída em 2000. Ela foi forte em 2015, 2016, ela teve uma retração em 2017, muito por conta do cenário político que a gente vivenciou, mas a gente já vê a retomada dessa tendência, né? Agora com as medidas provisórias recentes que foram ao Congresso Nacional, a gente já viu que já tem novos jabutis ali no meio, não é? E aí, de novo, a gente volta, né? Como é que a gente faz disso, dessa confusão toda, como é que a gente tenta racionalizar e pensar em algo que seja um pouco mais concreto e voltado, de fato, para os resultados que a gente precisa, né? E aí a gente tem, pelo menos, aí, alguns 5 pontos que a gente traçou ali dentro da auditoria como importantes, né? A primeira questão, o primeiro ponto importante é em relação à redução estrutural da CDE, que estava prevista lá na Lei 13.360. Esse é um ponto importante. Então, o movimento, foi muito interessante o movimento recente do Ministério de Minas e Energia para tentar passar por essa conta e rever essa conta. De qualquer maneira, esse ponto passa da competência do Ministério de Minas e Energia, e aí a importância dos órgãos centrais de governo, porque o que cabe dentro do Ministério são alguns desses subsídios, mas outros perpassam outras áreas, né? Então, apesar do importante o movimento, ele precisa mais de um envolvimento de todo o governo. Será necessário, para tanto, identificar quem são responsáveis por cada um desses subsídios, para ter esse acompanhamento, essa avaliação finalística de resultado, entender da importância e saber se realmente são pertinentes ou não para a continuidade de cada um desses nove subsídios. Será necessário avaliar a conveniência de manter, modificar, alterar esses subsídios e, eventualmente, até extingui-los. Afinal de contas, talvez não façam mais sentido, né? E é necessário também uma ampla transparência em termos de estabelecer metas, acompanhar essas metas, identificar os resultados
alcançados, para que a gente possa ter, de fato, um controle social e permitir que haja esse controle social. Outro ponto ainda final, passando pela questão da fiscalização das coisas, né? Fizemos, durante a auditoria, um último, só para finalizar, um teste só para avaliar o quão esses subsídios eram ou não pertinentes. A gente identificou que parte dos subsídios não são fiscalizados, não há quem fiscalize esses subsídios, e um deles a gente fez esse teste, que era o subsídio para agricultores, para irrigação e aquicultura. O teste foi feito aqui no Distrito Federal, pegou dados da SEB, da Companhia de Energia, da ADASA e da ANA, em relação a um dos critérios básicos para a utilização desse subsídio, que seria a outorga de uso da água, e a gente viu que a maioria dos beneficiários desses subsídios sequer tem a outorga de uso da água. E aí fica a pergunta, bom, eles não têm a outorga, eles não são irrigantes, eles não deveriam receber o subsídio, ou simplesmente é uma inconformidade? Bom, de fato, a gente não tem a resposta, mas só para dizer e trazer a reflexão de que talvez tenha alguma falha, algum problema que precisa realmente ter uma fiscalização um pouco mais próxima. Obrigada. Obrigado, Arlene. Passar aqui a palavra agora para o Ruteli. Eu também tenho uma apresentação. Só antes de mais... bom dia, agradecer a CFL pelo convite, me sinto honrado de participar desse evento com meus colegas aqui de mesa, parabenizar pela iniciativa. Então, tentando ser objetivo, eu vou tentar ser provocativo no limite do que minha ousadia permite. Tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Paulo Pedrosa, que a gente tem que ser ousado, mas no limite, né? Cuidado para não ultrapassar. Então, eu vou tentar. Tá? Então, pode passar o próximo. Eu não vou ficar retomando as coisas que foram colocadas aqui, mas só lembrar aqui da criação da CDE, porque a gente vai ver mais na frente que isso perpassa aqui. Ela foi criada com esses 3 objetivos, né, e mais objetivos poucos claros. Né? Eu desafio a vocês a encontrar uma definição de desenvolvimento energético dos estados. Não existe. Tá? Foi criada para incentivar a competitividade dessas fontes ali. Nenhum recurso, até hoje, foi gasto com essa finalidade na CDE. Pergunta assim, por que foi criado? Né? Porque se tivesse... o ideal era que fosse criado, mas já com um planejamento. Vai atender isso, vai ter o prazo tal, e vai ter um determinado objetivo. Tá? Mas não teve. Outra coisa... Ela foi criada com aquelas finalidades, mas podendo custear esses itens aqui. Tá? Custo referente ao transporte de gás natural integrado em rede básica. Nenhum centavo até hoje foi gasto e, felizmente, num projeto, numa lei, essa finalidade foi excluída. Tá? Mas, de novo, a subvenção ali, essas fontes, nenhum centavo. Então, de novo, por que essas finalidades foram criadas? Ela ia durar 25 anos, esse prazo acabou por um movimento de levar para a CDE todos os subsídios do setor elétrico, um movimento que eu acho acertado, porque esses subsídios eles ficavam escondidos na tarifa, ninguém nunca sabia, ou tinha pouca clareza que eles existiam, quem recebeu. Então, no momento que se colocou na CDE, a população tem mais clareza de quanto se paga de subsídios. Então, assim, o problema não é a CDE em si, para mim, o problema são os subsídios que existiam e continuam a existir no setor elétrico, e hoje, todos colocados na CDE. Tá? Pode prosseguir? Então, atualmente, eu não vou repetir, a Arlene colocou muito bem as finalidades, tem aqueles itens ali de custeios. De novo, não tem, são objetivos muito pouco claros. Eu desafio aqui a alguém me falar onde está escrito, qual é o objetivo, o que se pretende com o subsídio que dá para o agricultor rural. Eu desafio a vocês a encontrar onde está lá esse objetivo. Ele não existe. A gente não sabe o que a gente deseja dando subsídio para o agricultor rural. Não sabe. Mas está lá.
E como está lá para o agricultor rural, está lá para vários outros. Até a tarifa social, o objetivo é pouco claro. É uma forma de redistribuir renda ou é uma forma de contribuir para o processo de universalização? Eu não sei responder. Tá? E por aí vai. Isso está muito bem representado na audiência pública, na consulta pública que o Ministério de Minas e Energias colocou, acho que, se não me engano, a consulta pública 45, está muito bem claro. São poucos os subsídios custeados pela CDE que você consegue encontrar com tranquilidade, com clareza, o objetivo. Tá? E hoje atinge 20 bilhões, deve atingir 20 bilhões nesse ano. Pode ir. A questão, talvez o Davi explore um pouco mais, só como é que está dividido os gastos dos subsídios, né? Eu chamo a atenção ali, os descontos tarifários na distribuição, né? 8 bilhões e 300, tá? E a CCC, 5 bilhões e 800. Pode, o próximo aqui, pode passar o próximo slide. Aqui é uma divisão percentual, já segregando ali quais são os descontos. O que eu chamo a atenção ali, eu gostaria de chamar a atenção, além da CCC, que todo mundo sabe que é um desconto elevado, mas o subsídio para a atividade rural. 15% do subsídio dos gastos da CDE vão para a atividade rural. E aí, de novo, eu volto a fazer a pergunta. O que a gente quer com isso? O que a gente quer com esse subsídio? Eu não sei. Tá? Eu fico feliz se eu sair daqui e, no final, alguém me falar, não, a gente quer isso, está lá escrito no lugar tal, você não olhou. Ok, vou sair mais contente e menos transtornado com essa questão. Pode passar? Aqui tem o histórico de gastos, e a gente pega muito ali que, em 2013, o gasto explodiu. Na verdade, o gasto não explodiu em 2013, esse gasto já existia, esses subsídios eles já existiam, eles não nasceram em 2013. Eles existiam bem antes, estavam todos na tarifa, escondidos, né? Escondidos porque não porque alguém queria que ficasse escondido, anel da publicidade, mas estavam lá, a gente não tinha clareza quanto era gasto. Hoje a gente sabe quanto que gasta. Né? Pode passar. Aqui tem, essa é uma tabela que está que a gente está com a compilação do relatório que o Ministério de Minas e Energia colocou em consulta pública. Dispondo aqui o valor médio por beneficiário por megawatt-hora, a figura ali não é à toa, mas isso aqui só mostra como que é desigual o benefício da CDE. Então, a gente tem ali o irrigante aquicultor, certo? R$ 227,00 por megawatt-hora, o irrigante aquicultor recebe de subsídio da CDE. Isso foi o valor médio de 2016. Olha o beneficiário da tarifa social, 170. E sendo que o beneficiário da tarifa social tem um critério de renda para ser beneficiário. O irrigante aquicultor, não. Tá? Pode passar. E aí, quais são as características desses subsídios? Aí, salvo algumas exceções, não tem clareza, não tem meta, não tem acompanhamento, porque se não tem meta, como é que você acompanha? Não tem prazo, não tem porta de saída, não é focalizado, não há limite para o subsídio, pode ser cumulativo, não tem exigência de contrapartida, tá? E apresenta distorções ativas, distributivas e ambientais. Aí eu vou pegar aqui um ponto que o Pedrosa colocou, a distorção alocativa. Né? Vai crescendo o subsídio, em determinado momento o consumidor coloca o painel solar e fica livre. Isso, para mim, é uma distorção alocativa. Ele não está virando autoprodutor porque ele entendeu que aquilo ali era a melhor decisão para ele, mas ele está fugindo apenas de um encargo. Alocação distributiva, para mim, não faz nenhum sentido, qualquer sentido, um beneficiário próximo ali ao beneficiário de baixa renda, porque o beneficiário de baixa renda não paga a cota de CDE, mas aquele cidadão que está próximo ali, ele paga a cota de CDE para um agricultor de grande porte, né, ter uma energia mais barata. Faz sentido a distribuição de renda? E aí eu vou fazer aqui, pegar aqui, inspirado na fala do ministro do Guardia. Então, a preocupação do sistema de tributos ser mais regressivo. A CDE é uma conta, o sistema de subsídio no setor elétrico é um sistema recheado de distorção distributiva, é transferência de renda
Isso a gente pode ver lá no relatório que o Ministério colocou, de população de menor poder aquisitivo para a população de maior poder aquisitivo. Faz sentido? E distorção ambiental. Vou pegar aqui o exemplo da Arlene. Faz sentido um irrigante que não tem outorga ter subsídio para tirar água de um rio? Faz sentido a gente dar subsídio de energia elétrica para um irrigante tirar água de um rio que está secando? Eu não sei. Para mim, me soa muito estranho. Pode passar. E aqui, só para exemplificar a característica dos subsídios, eu omiti ali o respondente, para não criar constrangimento, mas está lá no relatório de Minas e Energia, da consulta pública. Teve um ministério que foi consultado, perguntando: o que você acha desse subsídio que está relacionado à sua área? A resposta é que falou que não possuía conhecimento e subsídio para prestar informação pedidas. Então, veja bem, é um ministério que cuida disso. Vou passar, pode passar? Aí eu vou ser bem rapidinho, porque assim, existe um descompasso constitucional do subsídio do setor elétrico, muito claro para mim. Tá? A Constituição dá uma série de diretrizes para o Estado, e se a gente for aplicar essas diretrizes para o subsídio da CDE, estão totalmente em descompasso. Né? Não tem objetivo de reduzir desigualdade, não tem nada a ver com a modicidade tarifária. Né? Pode passar. Se a gente considerar que o CDE é uma espécie de tributo, também fere todos os princípios de tributação, não é seletivo, não tem nada de progressividade, não observa a capacidade econômica do contribuinte. Então, se a gente pensa que a cota CDE, na essência, na prática, é um tributo, não juridicamente, mas na prática é um tributo, não está totalmente assim, contrário. Pode passar também? Também não está alinhada com... Pode passar. Também não está alinhada com os princípios fiscais orçamentários. O ministro Gorda estava falando da preocupação de cumprir teto de gastos. Né? A CDE é um ótimo meio de escapar do teto de gastos. E aí, pegando a fala do Pedrosa, atuação de grupos de interesse, atuando em prol de benefício específico, concentrado e do custo difuso. Qual é a melhor forma de escapar do controle do teto de gastos? Buscar uma emenda colocando um subsídio na CDE. Ele vai receber o subsídio, né? E não vai estar sujeito ao teto de gasto, não está sujeito a acompanhamento de meta, não tem avaliação de resultado. Então, é um ótimo negócio. Pode passar? Então, o cenário atual, a CDE é um mecanismo descontrolado, não porque não tem o papel da ANEEL, a CCE não está atuando corretamente, coisa acertada, que transferir a gestão da CDE, mas é que entra qualquer subsídio, basta ter uma atuação forte e um argumento minimamente coerente. Né? Pode passar? Acho que teve avanços, então não vou me deter muito ali. Um deles eu quero mencionar, que acho que foi uma coisa muito importante, que é a transferência da gestão da CDE para a CCE, que acho que melhorou bastante. Tá? Tem a fiscalização do TCU, tem alguns itens de despesas que foram excluídos da CDE. Pode passar? E agora, aqui na questão dos avanços necessários, eu acho que a CDE ela tinha que arcar exclusivamente com subsídios relacionados à universalização do serviço público. O resto, acho que tinha que ser transferido para o orçamento, e a sociedade vai definir se quer colocar dinheiro naquela finalidade ou não. Obviamente, isso é um movimento de médio e longo prazo, porque a gente sabe do cenário fiscal que é adverso. Né? Então, até lá, eu acho que a gente tinha um caminho para trilhar, né? Para atingir esse objetivo lá. Pode passar? Que é uma reformulação profunda. Né? Então, identificar os subsídios relacionados com o setor elétrico, porque aqueles que não são do setor elétrico, e aí, de novo, irrigante, agricultor, empresa de saneamento, a gente paga energia mais cara para ter esse serviço de saneamento mais barato. Não faz sentido algum. Então, esse tipo de coisa tinha que fazer um pente fino rigoroso, tá? Para excluir esses subsídios, colocar uma espécie de meta, né? Fixar um limite de despesa, né? Transformar, acho, boa parte dos subsídios para reais por megawatt-hora, né? E aí conter demandas por novos subsídios. O fato que a Arlene trouxe aqui é um fato importante. Tem uma demanda enorme por novos subsídios e colocando na CDE. E por que isso? De novo, porque não está sujeito até de gastos. Entendeu? Então, é uma ótima forma de burlar o controle do teto de gastos e os limites do Estado é colocar o subsídio na CDE. Tá?
Era só isso. Obrigado. Desculpe a correria. Obrigado, Roteli. Vou passar aqui a palavra para o Davi, né? Bom dia, agradeço também ao Alexandre pelo convite, e cumprimento a outra, e cumprimento os colegas de mesa e demais presentes aqui. Pede para trocar a apresentação, por favor, pela outra. Ou então chamar o Nivaldo para ver aqui, o que for mais rápido. Ih, não está lá. Nivaldo, é melhor você vir. A minha não está lá. Eu deixei o pendrive lá cedo. Mas é porque tem números. Aliás, a minha apresentação é mais um diagnóstico do que são propostas, né? Então, eu pediria para primeiro abrir a apresentação. Slide 8. Coloca no slide 8, por favor. É porque aqui é um histórico da legislação, acho que não vale a pena, até porque tem pouco tempo. Mas, então, só falar da questão da sistemática da CDE, antes da MP 579, que foi até 2012, então, as cotas eram valores custo unitário em real por megawatt-hora, e esse custo unitário ele foi baseado na CCC do Sistema Interligado em 2001, e ele era de valores diferentes para o Sul-Sudeste, Centro-Oeste e para o Norte-Nordeste. Sul-Sudeste e Centro-Oeste era 5 vezes maior do que a do Norte-Nordeste. E era um valor em real por megawatt-hora que era atualizado pelo IPCA e multiplicado pelo mercado. Então, isso dava uma quantidade de receita, e essa receita servia para custear, principalmente, baixa renda e o programa Luz para Todos. Então, de certa forma, ele tinha um teto de gastos que o Roteli estava falando, ele existia porque a política ela tinha um determinado limite para ser gasto, né? As despesas eram limitadas. A partir de 2003, a CCC deixou de existir como um encargo, né? Mas ela continuou existindo como custo, e ela passou a incorporar a CDE, e a RGR deixou de existir como encargo e passou a fornecer receita alimentando lá a CDE e também servindo para pagar as indenizações que foram feitas depois da MP 579. Então, antes de 2013, existiam 3 encargos setoriais que eram cobrados na tarifa: a CDE, a CCC e a RGR, fora os subsídios para irrigante, agricultor, todas essas políticas públicas de subsídio, que era cobrado na própria tarifa que o Roteli estava lembrando aqui. Depois da MP 579, acabaram deixou de existir, a CDE virou um super encargo, mas a política de formação da CDE, ela passou a ser aberta também. Então, todos os encargos, todas as políticas públicas passaram a ser incorporadas pela CDE, e é de orçamento aberto. Todo ano se diz qual é o valor a ser gasto, e ele tem algumas fontes de receita. Pode passar, por favor? Pode passar o próximo? Então, tem algumas fontes de receitas, né, que é a UBP, as multas aplicadas pela ANEEL, os recursos da RGR, recursos da União, e a diferença entre esse conjunto de despesas, que é a CCC dos sistemas isolados, a universalização, carvão mineral, subsídio tarifário em D e T, que existiam na tarifa de cada concessão e passaram a ser custeados pela CDE, mais a tarifa baixa renda, a tarifa social, a CCC do sistema isolado apareceu 2 vezes ali, e a subvenção para a cooperativa. Esse conjunto de despesas, menos aquelas 4 receitas de cima, produz a cota anual, que é cobrada de todas as distribuidoras e repassada para os consumidores. Pode passar, por favor. Então, um histórico de orçamento da despesa da CDE, esse gráfico já foi mostrado aqui em outras apresentações, só para incluir ali aquele bloquinho que está em vermelho em 2012, que é a CCC, que ele existia como um encargo à parte, um custo à parte. Então, era 6 bilhões, mais o que era subsidiado na tarifa, e depois essa foi a evolução
do custo da CCC, que teve uma explosão em 2015, né, porque tinha restos a pagar de anos anteriores, e agora, em 2018, o orçamento está estimado em 20,5 bilhões de reais. A próxima. Essa nova sistemática da CDE, ela previu, a partir da MP 579, o aporte da União para evitar o repasse tarifário para o consumidor. Isso teve um propósito que era fazer uma redução das tarifas em 2013 de 20%, né, conforme a propósito da medida provisória 579. Então, esse aporte da União ele existiu em 2013 e 2014, que são aqueles valores que estão em amarelo ali, o bloco que está em amarelo. Em 2015, aí o governo deixou de aportar o recurso na CDE e todo aquele custo daquelas políticas todas, mais os restos a pagar de anos anteriores, ele acabou desaguando na tarifa. Isso aí acarretou uma série, a gente vive esse problema até hoje, que são liminares, ações judiciais, para evitar de pagar esse encargo, porque, historicamente, o propósito era que o Tesouro bancaria esses subsídios e acabou não bancando. Isso veio para a tarifa e houve a reação, muito natural, eu até entendo, das pessoas não querendo pagar, porque o valor realmente ficou muito, muito alto, subiu mais de 1000% de um ano para o outro, a partir do encargo da CDE. Aqui, só explicando o bloquinho de baixo, as receitas de UBP e multas são estáveis e pequenas em relação ao montante de despesas, né? Então, isso é o que vai diminuir a cota da CDE. E a RGR, que é o que está ali em cima, esse bloco azul em cima, ele vem diminuindo nesses últimos 2 anos, porque o recurso está sendo utilizado para pagar lá o custo operacional das empresas designadas da Amazonas Energia, e aí por isso que ele vem diminuindo. Então ele deixa de alimentar a CDE e a cota paga pelo consumidor acaba aumentando, porque ela sai por diferença. Pode passar, por favor. Já as despesas, como não tem um teto de gastos, né, para o subsídio tarifário, então em 6 anos eles aumentaram 70%. A discriminação é tarifa social, subsídio na distribuição, subsídio em transmissão e mais a subvenção para cooperativas, que é o cima, que é pequenininho, mas o subsídio é o maior bloco que está em azul. Em relação ao carvão mineral e ao programa Luz para Todos, ele está estável nos últimos orçamentos. E a CCC, ela reflete a diferença entre o custo total de geração do sistema isolado e o custo médio de contratação de potência e energia no ACR médio. Pode passar, por favor. Aqui não sei se está dando para ver, mas a gente tem discriminado ano a ano, a partir de 2013, os subsídios tarifários que compõem a CDE. Então, se a gente olhar o ano de 2018, 3 bilhões de reais é para subsidiar o consumidor rural, que o Ruteli já tinha falado, 2 bilhões e 181 o consumidor de baixa renda, fonte incentivada 3 bilhões e 369, subsídios para distribuidora de pequeno porte quase 700 milhões, para irrigação 883 milhões, saneamento 785, totalizando 10 bilhões, quase 11 bilhões de subsídio tarifário na CDE. Aí eu levanto aquele ponto que o Ruteli já tinha comentado, e até na auditoria operacional feita pelo TCU aponta também a questão de subsídios cobertos pela CDE para atividades que não estão no setor elétrico, né? Como o consumidor rural, como a fonte... Não vou falar nada do baixa renda porque é polêmico, né? Mas o rural, fonte incentivada, por exemplo, será que precisa ainda de subsídio? Essas fontes já não se viabilizaram? Será que a gente tem que pagar o subsídio daqui até o fim da vida? Não deveria estabelecer um prazo para se pagar esse subsídio? Não deveria retirar esse subsídio ou diminuir? Ou então, pelo menos, cortar ele daqui para frente nenhuma fonte mais recebe? São questões que a gente deveria discutir, né? Irrigação e saneamento deveriam ser custeados pelo consumidor de energia elétrica, também esses subsídios. Então, tudo são valores altos, né? Nesses anos de 2013 a 2018, são 47 bilhões
de reais que foram gastos, aí, custeados pelo consumidor de energia elétrica via CDE. Pode passar, por favor. Aqui, e qual é o reflexo disso na tarifa, né, por função de custo? Então, aqui a gente tem a abertura do consumidor residencial, tarifa do consumidor residencial, ela está em energia, vou chegar aqui, energia, perdas, transmissão, distribuição em amarelo e os encargos setoriais em preto, lá em cima. Então, em 2010 era R$ 44 por megawatt-hora, e agora em 2018 são R$ 70 por megawatt-hora de encargos setoriais que a gente paga. Basicamente CDE, mais taxa e CEFU, esses encargos setoriais estão ali. Então, a participação hoje na tarifa do consumidor B1 é de 12,59% da tarifa paga relativa a encargos setoriais. São valores altos, né? 20 bilhões de custo, 14 bilhões é a cota hoje. Pode passar, por favor. Bom, como é que faz para racionalizar? Será que a gente deveria estabelecer um teto, como era a CDE antes? A CDE antes tinha um determinado valor em real por megawatt-hora, e aí era atualizado pelo IPCA, e você tinha que fazer a política pública usando aquele limite, aquele teto, né? Pode ser uma prioridade nos gastos, aprimorar desenho de subsídio, essa questão de rural, irrigante, serviço público de água, esgoto e saneamento, será que deveriam ser custeados pelo consumidor de energia elétrica? E tem a consulta do Ministério, que tem uma redução estrutural da despesa da CDE, e está discutindo essas propostas de racionalização, e eu acho que é um dos objetivos que a gente está aqui hoje, né? Os outros dois slides são só... Pode passar, por favor. É só um agregado daqueles primeiros lá. E o outro... Aí é o orçamento da CDE de 2013 para cá, aberto já na forma que a gente mostra lá na audiência pública, que a gente faz, que a ANEEL faz todo ano para discutir. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Agora o professor Nivaldo aqui da... Obrigado. Tá. Depois de tantas apresentações, eu vou até abrir mão da minha apresentação e vou pedir para não passar. Em vez de pedir para passar, eu vou pedir para não passar, porque efetivamente a gente hoje aqui, a partir da apresentação dos três expositores, a gente tem um quadro bastante detalhado e sistemático sobre esse problema. Obviamente, inicialmente, queria agradecer muito o convite. Eu acho que é um tema absolutamente, um evento absolutamente muito importante, que o envolvimento do Ministério da Fazenda em questões econômicas vinculadas ao setor elétrico. Acho que é muito propício essa iniciativa do CEFEL, e a própria apresentação aqui do ministro demonstra claramente que cada vez mais o setor elétrico é um setor que merece um olhar parte do Ministério da Fazenda. E, obviamente, queria destacar a presença aqui de pessoas tão significativas do setor elétrico, começar por a Thalia, a nossa querida professora lá da Fundação Getúlio Vargas, tá? A doutora Elizabeth, UF, e os representantes aqui das associações e das empresas do setor elétrico, como é o caso aqui da Light que eu estou vendo. Acho que é muito importante reafirmar, né, que o setor elétrico é um setor que tem uma competência técnica muito sólida e que tem permitido, como foi falado, ganhos significativos, né? Basta ver quanto que o setor elétrico cresceu de capacidade instalada de 2003 até 2018, quanto que linhas de transmissão foram construídas, quanto que o segmento de distribuição investiu no setor, né? A participação do BNDES. Então, o positivo que o setor tem, esqueci de fazer referência aqui ao Paulo, a aquisição que o Ministério da Fazenda roubou do setor elétrico aqui, que é muito importante, tá? Então, acho que
ativo, né? E nós estamos aqui apresentando um pequeno elemento que está pesando muito tarifário. Nós sabemos que a estrutura tarifária parte, né? A primeira parte é aquela que envolve a cadeia produtiva, né? e os avanços que o setor elétrico conseguiu através do planejamento, dos leilões, dos contratos de longo prazo, com financiamento em grande parte do 10 e hoje se reduzindo, até porque o modelo se consolidou, né? Ao nível de geração, ao nível de transmissão e a regulação econômica por incentivo para as distribuidoras tem mostrado que este componente da tarifa, ele vai muito bem obrigado, porque nós estamos expandindo, melhorando a qualidade de serviço de distribuição, e não é isto que está pesando na estrutura tarifária. Obviamente que nós temos um momento de crise hidrológica desde o final de 2012, e isso obviamente pesa mais na tarifa, porque as termoelétricas têm um custo muito maior e foram contratadas para um paradigma que está em processo de mutação. Tá? Então, a esse nível, eu acho que o que a gente precisa resolver aí é a questão de GSF, é a questão de risco hidrológico, que vai ser o tema tratado na próxima mesa. O segundo componente é o componente de impostos. E esse componente de impostos, frente à crise fiscal e à crise econômica e política que o país passa, nós pouco podemos ter esperança de diminuição desse peso dentro da estrutura tarifária. Tá? E, por último, os encargos, e aí a gente tem o caso específico do CDE. Aí, fazendo um resumo do que foi apresentado aqui, acho que um ponto importante foi dar aquilo que nós não tínhamos antes, que havia visibilidade para esse problema, para o peso dele a partir de 2013, quando ele passa a agregar todos os subsídios que estavam embutidos. E eu me lembro uma expressão de um superintendente da ANEEL, quando nós começamos o nosso relacionamento com a ANEEL, que ele fala, parece assim que aquele é um varal de roupa que vão pendurando encargos, pendurando, né, coisinhas, e aquilo vai pesando, e obviamente está pesando demais, né? E eu acho que isso aqui está muito visível. O TCU, dentro da sua preocupação, né, muito competente, muito séria, né, já fez lá um estudo e demonstrou que há falhas ali, né? O Rutelli reafirma isso de uma maneira muito categórica, que objetivos são esses, né? E o Davi, com toda a competência do Davi e da nossa agência reguladora, já mostrou todo. O que a gente pode esperar disso, né? Quer dizer, como é que a gente avança nessa discussão, já que a gente tem uma radiografia, um diagnóstico muito claro desse problema que está nos levando a uma tendência para uma explosão tarifária, né? E essa explosão tarifária nos leva aqui ao aumento de inadimplência, aumento de furto. As distribuidoras enfrentam isso cada vez mais, né? Então, quer dizer, o que nós temos em nossas mãos, né, que a gente pode propor soluções? Um passo importante ao colocar a questão do CDE dentro da consulta pública 33, salvo engano, né? Foi isso, né? 45. Talvez não seria o caso, né, da ANEEL trazer para si uma discussão, né, mais profunda, né, através de consulta pública, através de audiência pública, né, para dar mais, vamos dizer assim, mais conhecimento desse problema e nós aproveitarmos o início de um novo governo, né, e poder ter uma discussão mais consistente e mais séria ao nível do Congresso Nacional, me parece que talvez essa seja uma alternativa viável para isso, né, na medida em que, em início de governo, né, como nós vamos enfrentar no ano que vem, é muito mais propício para corte de subsídio do que
em final de governo, que é muito mais propício para aumento de subsídios, entende? Então, me parece que nós poderíamos usar já, primeiro, a credibilidade que a ANEEL tem e a sua mais estabilidade do ponto de vista de equipe, né, que o nosso ministério não tem, né, porque você pode lançar uma consulta pública e ela, eventualmente, ela perde dinamismo em função da mudança da estrutura de poder que o Ministério tem, enquanto que na ANEEL nós não temos esse tipo de problema. Talvez fosse um caminho para a busca da racionalização desse subsídio, é levar para o âmbito da ANEEL a abertura de uma consulta pública, né? E, obviamente, algo que foi colocado de uma maneira não tão direta, que é a separação entre o tipo de subsídio que o setor elétrico oferece. Uma coisa são os subsídios para o setor, outra é subsídios para agentes que não são subsídios sociais. Eu acho que são esses que a gente tem que separar. E eu concordo plenamente com o Davi que subsídio para a fonte renovável não faz o menor sentido econômico hoje. E basta um dado para vocês, eu tenho um leilão de eólica a R$90, praticamente 1 megawatt. Subsidiar, né, essa fonte que está com competitiva internacional, a mesma coisa para solar, não faz o menor sentido econômico, de racionalidade econômica, né? É como se eu tivesse pedindo dar subsídio para o carro elétrico usar uma rodovia que tem pedágio. Com que argumento? Ele é verde, porque ele gera emprego atrás, mas quem é que vai pagar a rodovia? Entende? Quer dizer, não faz sentido. Esse debate está se travando também a nível de geração fotovoltaica, geração distribuída. Faz sentido dar subsídio? Quer dizer, uma atividade que tem um potencial de crescimento tão grande, que vai seguir a mesma trajetória que a gente verificou na energia eólica por conta da redução dos custos de investimento capacidade. Não faz sentido. Então, só para concluir, eu acho que para aproveitar aqui esse momento importante e o conhecimento aqui da plateia, dos presentes, eu acho que talvez uma solução para que a gente mantivesse essa discussão e pudesse contribuir, né, para a racionalização disso ao nível do futuro governo, seria abrir uma consulta pública ao nível da ANEEL, entende? Em que, separando esses 3 grupos de subsídios, e pudesse sistematizar propostas de racionamento. Obrigado ao professor Nivaldo. Ele já fez até um resumo das outras palestras, então, assim, eu como moderador não vou ter muito o que acrescentar em relação a esse resumo, muito bom. Mas aproveitando só o gancho dele, antes de abrir para a plateia, dado que você colocou a questão da governança, no fundo, né, a mudança